Vamos lá então, dando início o que a gente falou na aula passada, lá no vídeo anterior, nós vamos ver aqui como se dá esse contato pacífico. Esse contato pacífico ele se dá através de trocas simbólicas. Trocas simbólicas que para o nativo, para o índio, era na verdade algo novo. Eram chapéus, eram espelhos. Inclusive nós podemos citar aqui Renato Russo. Renato Russo, quando cita em sua música Índios, ele diz lá: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Observa só que ele já está trazendo uma informação riquíssima para você. Porque esse contato pacífico, depois ele passa a ter, na verdade, um lado violento. Esse lado violento vai ser a partir do momento em que há uma tentativa de escravizar esse nativo que aqui vivia. E nesse contato, não só houve o processo de escravizamento, mas também há ali o contato sexual, o contato pessoal, que transmitem doenças. Por exemplo, uma das doenças que mais disseminou aqui entre os nativos foi, na verdade, o vírus influenza, também conhecido como gripe espanhola. A gripe, gente, dizimou muitas, centenas, dezenas de índios aqui dentro do Brasil. Então, aí a gente passa a ver algumas resistências, esses índios começam a fugir, isso é tema lá para frente, quando nós vamos falar sobre a questão da resistência, da mão de obra, mas nesse sentido, no primeiro momento, você vê esse contato pacífico aí com o interesse. O interesse que existia aqui era para que os portugueses encontrassem os tais metais preciosos. Pois bem, como você sabe, não foram encontrados esses metais preciosos. Como não foi encontrado, o que nós vamos fazer? Ora, aí entra o primeiro produto que vai gerar riqueza para Portugal. Existe uma expressão chamada ciclo. Eu prefiro não usar, porque quando a gente fala sobre ciclo, da ideia de algo repetitivo, e dentro da própria historiografia brasileira, essa é uma palavra que é muito contestada. Então, a gente vai dividir aqui e mostrar os períodos que nós tivemos de exploração dentro do Brasil. Olha só, nós temos aqui o primeiro produto, que é o pau-brasil. Aí você que está nos acompanhando já sabe os outros, eu vou continuar aqui contigo. Depois nós vamos ter a cana-de-açúcar. Posteriormente, o ouro. E aí teremos também o café. Professor, e a borracha? A borracha já entra em uma outra fase, que é a fase lá do Brasil República. O café ainda é explorado a partir ali do segundo reinado, Nós temos o café sendo explorado. Esses são os principais produtos. Agora, é importante nós deixarmos claro que não foram apenas esses produtos. Você vai ter outros produtos aqui mesmo, como a Sheila de Castro fala na sua obra, dizendo como, por exemplo, o tabaco, a farinha, a mandioca, Você vai ter aqui outras pequenas produções, mas que não eram, na verdade, significativas ao ponto de trazer um lucro para Portugal. Então, por isso, acabavam sendo deixados de lado e priorizava-se aqueles produtos que traziam os verdadeiros lucros. Vamos repetir, vamos entender aqui e lembrar os principais produtos, que são exatamente pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e o café. Vamos começar a entender, então, aqui a exploração do pau-brasil. Essa exploração do pau-brasil, ela, na verdade, foi uma forma que Portugal teve de obter lucro para compensar a falta dos metais preciosos que não foram achados. O que é mais interessante nesse ponto é um dado curioso. Quando se chegaram aqui ao Brasil, não sabia-se que nome dar ao país. A própria Igreja Católica relutava em querer chamar o país de Brasil. Por quê? Porque o Brasil vem do pau-brasil e o pau-brasil, ele por dentro é uma madeira extremamente vermelha. E para a Igreja Católica, aquele vermelho lembrava o fogo do inferno. Então existiam essas crenças, essa mentalidade fortemente influenciada aí pelo catolicismo. E por outro lado, é por isso que o Brasil antes se chamou
Ilha de Veracruz e depois Terra de Santa Cruz, né? Que na verdade são nomes também associados à questão da religiosidade, até finalmente ser chamado de Brasil. Quando o Brasil se torna o Brasil, Portugal percebe que os lucros não eram tão vantajosos, a exploração acabava na verdade levando muito tempo e o principal, que era o lucro, não era visto. Até porque existiam situações, como por exemplo do judeu Fernão, ou como alguns conhecem, Fernando de Noronha, que tinha a autorização de Portugal para explorar o pau-brasil aqui, era um dos maiores traficantes de pau-brasil. Ele desviava muito e aí Portugal não via o resultado dessa exploração. É nesse momento que então alguém acaba, na verdade, percebendo que tem um produto que está em evidência. Um produto que está sendo muito utilizado e que era, inclusive, considerado uma iguaria, uma especiaria. Esse produto é justamente a cana-de-açúcar. Vamos entender como é que a cana-de-açúcar vai entrar aqui dentro da história do Brasil. Vamos lá. Primeiro, por que a cana-de-açúcar? Vamos colocar isso aqui. Vamos lá. Por que a cana-de-açúcar? Bem, Portugal já tinha experiências anteriores. E essas experiências vinham justamente de explorar a cana-de-açúcar na ilha de Açores e na ilha da Madeira. Então, vamos destacar esse ponto aqui. Já existiam experiências anteriores. Essas experiências anteriores eram exatamente nas ilhas de Açores e Ilha da Madeira. Olha aí, quem lembra do Cristiano Ronaldo, nasceu na Ilha da Madeira. Então, nós temos aqui essas experiências. Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos um detalhe aqui que é válido ressaltar. O Brasil era um território de extensão continental. A gente está falando aqui de um território muito grande, muito vasto. Inclusive, uma das formas que Portugal obteve para tentar explorar ao máximo esse território foi dividir esse território nas famosas, né, vamos lembrar, colocar bem aqui no cantinho, nas famosas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, além de serem uma forma de explorar o Brasil no seu todo, foi uma forma que Portugal teve de livrar-se de um ônus. Que ônus? O ônus de ter que manter esta colônia. Até porque muita gente, às vezes, não consegue compreender o porquê que Portugal chega no Brasil em 1500 e somente em 1531 começa o processo de fato de exploração. E esse processo, que leva aí 31 anos, é na verdade um processo que foi ocasionado pelo fato de que o Vasco da Gama encontrou uma nova rota para as Índias, eles encontraram as especiarias e Portugal teve um lucro fantástico. Para você ter uma noção, esse lucro foi tão grande que acredita-se que este lucro tenha chegado em torno de 6.000%. 6.000% de lucro é muita coisa. É tanta coisa que agora eu vou te dar um tempo para você bater esse print e logo mais a gente volta para falar da continuação no próximo vídeo. Valeu!